Com a chegada de Boruto, o nível de poder da franquia de Naruto como um todo subiu consideravelmente, ao ponto de que hoje em dia existem personagens que solariam boa parte desse universo sem o mínimo de esforço, e eu não tô exagerando. E pensando nisso, afinal, quem são os 10 personagens mais poderosos de Boruto atualmente? Naruto e Sasuke não são mais os personagens mais poderosos da série. Essa lista aqui vai dar polêmica, não vai agradar todo mundo, mas vambora. Antes da gente começar, algumas observações sobre os critérios da lista, então prestem atenção para não ter qualquer tipo de confusão depois. Nesse vídeo, eu vou levar em consideração principalmente o mangá de Boruto, que está mais adiantado, obviamente, em relação ao anime, mas eu também vou considerar a animação. Eu vou listar somente os personagens que aparecem com uma certa frequência na trama principal e que dá pra gente ter uma boa noção e base dos seus atuais níveis de poder na atualidade. Então esqueça Orochimaru, Killer Bee, que não teve qualquer grande destaque em Boruto, ou até mesmo o Kabuto, eles não serão considerados aqui. O foco vão ser personagens que já vimos grande parte do seu poder em Boruto e que apareceram pelo menos nos últimos 30 capítulos do mangá, com exceção de um certo personagem que quando chegar a vez dele eu vou explicar o porquê eu listei e que foi necessário tendo em vista a lógica e os critérios da minha lista. Então até por isso eu não vou levar em conta o Kashin Koji, pois a última vez que ele deu as caras foi lá no capítulo 48, e atualmente, na data que esse vídeo está sendo lançado, estamos no capítulo 80 do mangá, sem saber do seu paradeiro ou até da sua condição atual, pois o seu corpo foi extremamente prejudicado na luta contra o Ishiki. Além disso, não levem pro coração nada aqui, eu vou tentar ser o mais imparcial possível e explicando meus pontos detalhadamente. Se não concordar, sem drama, os comentários estão aí para você compartilhar o seu próprio top 10 e argumentos com o pessoal, mas com respeito, né galera? Enfim, vamos lá. Em 10º lugar, Naruto. Galera, já foi o tempo que o Naruto era o ninja mais poderoso do mundo. Após perder a Kurama, o Naruto perdeu grande parte do seu poder, dependendo principalmente agora do modo sábio dos sapos. E se você acha que é exagero colocar o Naruto nessa posição, eu vou te mostrar em detalhes que não é, e o próprio mangá tá jogando isso na nossa cara. Apesar do Naruto ser o meu personagem favorito da franquia, eu preciso ser justo na análise, então deixa sua paixão de lado e vamos analisar o Naruto de hoje. Atualmente, o Naruto tem o modo sábio como seu principal recurso de batalha, que ele usa inclusive contra o Boroshiki e o Koji. Logo, kata dos sapos, técnicas sábias que ele pode usar, incluindo o Rasengan, sem o auxílio da Kurama, tudo isso ele ainda possui em seu arsenal. Bom, pelo menos teoricamente, porque não é isso que o mangá tá mostrando. Mas antes da gente prosseguir, vale ressaltar que o Naruto pode usar o modo sábio atualmente por muito mais tempo que ele usava no passado, e ele disse que isso se deve ao tempo de experiência. A experiência que veio com a idade, ou seja, provavelmente o Naruto também pode usar o modo sábio de forma muito mais eficaz que antigamente. Mas continuando, obviamente, a perda da Kurama e do Rinnegan do Sasuke foi proposital, pro foco na nova geração ser maior e não deixar mais Naruto e Sasuke como os protagonistas das principais batalhas, mas o mangá tá indo além, limitando eles ainda mais, e eu vou te mostrar isso agora. Por exemplo, o Naruto ainda pode usar o Choodama Rasengan, o Super Rasengan gigante, pois não é necessário o chakra da Kyuubi em si para isso. O próprio Kashin Koji, apenas com o modo sábio, usou essa habilidade contra o Ishiki e o Jiraiya também. Além disso, lá no terceiro Databook é dito que graças ao modo sábio, o Jiraiya aumentou o tamanho da técnica ainda mais, ou seja, o Naruto ainda pode usar o Senpou Choodama Rasengan mesmo sem a Kurama. A habilidade essa que no Databook é dito ser capaz de destruir uma montanha inteira. E adivinha só, o Boroshiki usou essa mesma habilidade contra o Naruto, que é capaz de destruir uma boa parte da região da floresta, e ele não fez absolutamente nada, mesmo sendo uma técnica que ele domina para contra-atacar. Ele apenas cruzou os braços sem nem mesmo tentar nada, claramente mostrando que não tinha o que fazer, e se não fosse o Kawaki ele teria morrido certamente. E considerando que antes da luta chegar o Shikamaru disse para ele não exagerar, justamente porque não tinha mais o poder de antes e que sem o chakra da Kurama, ir pro campo de batalha seria a morte na certa, o que quase aconteceu de fato, aliado à fala da Kurama,
pro Naruto não exagerar também e que ele foi facilmente mandado para outra dimensão sem nem conseguir reagir, mesmo que aqui nessa situação não tinha muito o que se fazer. Fica claro que o mangá já estabeleceu que o Naruto não é nem sombra do que ele já foi, então não adianta a gente tentar pegar técnicas que ele usou no Shippuden ou feitos com o modo sábio, se em situações que ele ia morrer o cara não usou nada do que podia. E antes que alguém fale que ele não fez nada porque o Shikamaru estava de refém, não. O Koji apenas não queria que ele interferisse e no mangá, quando o Kawaki tá apanhando, o Koji avisa ao Naruto para ele não se mexer, pois ele já iria interferir ao ver o Kawaki levando uma surra. Mas agora essa situação é muito diferente de tentar se defender de um Rasengan gigante que iria matá-lo, apenas para tentar anular o Rasengan do Momo com o outro, ou pelo menos tentar e não ficar de braços cruzados. Mas o Naruto resolveu ficar lá, parado, desistindo de tentar qualquer coisa, nem ao menos sair tentando usar alguma velocidade, ele apenas ficou lá, parado, como se não pudesse fazer nada. E levando em conta as falas do Shikamaru pro Naruto antes da batalha, que sem o poder da Kurama ele não poderia fazer tanto, e para não exagerar, justamente por não ter mais tanto poder, aliado ao foco do mangá e situações que aconteceram como essa, o Naruto tá bem limitado e como tá sem o chakra da Kurama, dificilmente ele vai usar técnicas como o Chodama Rasengan, mesmo que o modo sábio seja o suficiente, pois o Kashinkoji e o Jiraiya já usaram, ou abusar de Rasen Shurikens. Mas, falando de pontos positivos, o Naruto é muito mais experiente que antigamente, ele domina mais elementos, na forma base ele foi capaz de reagir a alguns golpes do Super Momoshiki, apesar de apenas por alguns segundos, e mais pra frente vamos falar disso. Enfim, Naruto é muito poderoso, mas atualmente ele tá bem limitado e não pode ficar mais spamando Rasengan como antes, o que diminui consideravelmente o seu poder de combate. E mesmo que isso desagrade algumas pessoas que também tentam arranjar desculpas pra ele não ter tentado fazer nada contra o Borushiki, mano, é óbvio que ele não iria derrotar o Borushiki, mas ele nem tentou fazer nada, e tem quadros do Naruto se perguntando o que ele iria fazer em meio a toda aquela situação onde o Shikamaru estava de refém. Era uma situação complicada, mas ele simplesmente não tinha recursos para tentar fazer nada. Então sim, aquilo dali é o próprio mangá mostrando que o Naruto não é mais o mesmo de antes. Tem fala do Boruto falando que o Naruto agora sem a Kurama não era mais tão poderoso como antes, o próprio Amado falando isso, a Kurama dizendo pro Naruto na sua despedida para ele não exagerar mais, pois ele não teria mais os benefícios de um Jinchuriki, o próprio Shikamaru antes de ir atrás do Boruto e do Kawaki naquela luta contra o Koji e que depois apareceu o Borushiki. Enfim, o mangá já deu mais de uma dica e pista que o Naruto não é mais o mesmo de antes, então infelizmente essa eu acho que é uma boa posição pra ele. Em nono lugar, Gaara. Agora a galera vai pirar de vez, mas calma que eu vou explicar o motivo de estar colocando o Gaara na frente do Naruto. Antes, eu queria falar que o Gaara é o personagem que eu comentei no início do vídeo, que seria a exceção lá no critério dos personagens que eu levaria em conta, simplesmente porque o Gaara teve muito mais destaque que Orochimaru, Killer Bee ou Kabuto em Boruto. Vale lembrar que ele participou de uma das principais lutas do mangá e do anime até agora, contra um dos principais personagens da obra, o Momoshiki, que é diretamente ligado ao Boruto e que trouxe consequências inimagináveis para a trama como o karma do Boruto. Fora que no anime ele também teve mais destaque, como por exemplo, quando lutou contra o Urashiki, além do que ele é um dos Kages, então tá sempre aparecendo em reuniões e é o Kage mais poderoso atrás apenas do Naruto antes dele perder a Kurama, então por isso que eu abri essa exceção, pois já vimos muito do seu atual nível de combate. Eu vejo listas por aí, internet afora, que tem Kabuto, Orochimaru, enfim, não acho que encaixa muito no contexto de Boruto, faz mais sentido colocar personagens minimamente ativos, eu mesmo já cometi esse erro antes. E por que eu coloquei o Gaara acima do Naruto? Vale lembrar que no outro top 10 que eu já fiz, eu coloquei o Naruto acima do Gaara, beleza? No entanto, eu acabei mudando de opinião com o passar do tempo, pois na época eu ainda tinha esperanças que o Naruto conseguiria usar muito do seu arsenal com o modo sábio, após a luta na floresta contra o Koji e o Borushiki, o que não aconteceu, deixando claro que o Naruto foi inútil contra o Borushiki, porque de fato ele não podia fazer muita coisa. O Gaara se mostrou capaz de reagir a um golpe do Momoshiki, e apesar do Naruto também ter conseguido, foi apenas por alguns movimentos e logo ele foi forçado a usar o modo Kurama, claramente porque o Momoshiki foi aumentando a intensidade e ele viu que não poderia manter mais aquela forma por muito tempo, então não é como se ele pudesse manter aquilo por um período de tempo maior, e no anime isso fica ainda mais claro, com o Naruto levando vários golpes e conseguindo parar apenas um ou dois do Momoshiki. Ainda assim, é um feito enorme, até porque vale lembrar que o Naruto já tinha perdido parte do chakra da Kurama pro Momoshiki, ou seja, não estava
100%, mas isso não faz o Naruto superior ao Gaara. Primeiro que o Naruto não manteve nem de longe aquele nível de velocidade e reação que ele mostrou na forma base contra o Momoshiki, mesmo não estando 100%, e isso é nítido na luta contra o Borushiki na floresta, onde ele não consegue fazer absolutamente nada, nem mesmo para se defender de um Rasengan, onde ele poderia tentar fazer alguma coisa. Segundo, o Gaara já mostrou também ser capaz de reagir com a sua areia contra o Super Momoshiki e a Urashiki, usando os tentáculos de areia. Ele pressionou um Otsutsuki, que obviamente tem uma velocidade enorme. Ele conseguiu selar por um tempo um Otsutsuki. O Naruto não teria velocidade ou recursos para fugir das habilidades massivas de areia do Gaara, que podem inundar uma região inteira, incluindo o selamento de areia gigantesco, e também tem os tentáculos de areia, que iriam o caçar por um bom tempo. Além de que o Naruto não pode mais spamar Rasengan como antes, então ele não teria formas de passar pela defesa do Gaara e destruí-lo com os seus Rasengans, então por isso eu vejo o Gaara minimamente superior. Eles estão praticamente no mesmo nível, mas coloco o Gaara na frente por questões de estilo de combate e pelo fato do Naruto não poder mais usar tantos Rasengans no momento. Mesmo se usasse, já seria difícil passar pela defesa do Gaara, quem dirá nessas condições, e mesmo o Shukaku estando nessa luta contra o Urashiki, o Gaara o selou sozinho. É só rever a luta, um grande feito. A avalanche de areia e o selamento são absurdos. O Naruto não teria como lidar com isso, principalmente o que a gente viu contra o Borushiki. E não adianta a gente teimar e arranjar uma desculpa, ele não pode fazer nada, e é o único meio de analisar o Naruto após a perda da Kurama, infelizmente. Até o anime, que gosta de estender algumas batalhas e adicionar conteúdo original, não mudou esse contexto do mangá, então, fica difícil. Em oitavo lugar, Delta. Outra personagem muito subestimada pelo fandom, mas eu vou mostrar que ela tá acima do Naruto atualmente e até do Gaara, obviamente. Delta é uma personagem extremamente poderosa e descrita como uma monstra pelo Kawaki. A Delta conseguiu manter uma luta contra o Naruto no modo Rikudo mais modo Kurama, e nem adianta alguém falar que o Naruto não estava lutando a sério, pois isso só aconteceu até certa parte da luta. Em um dado momento, o Naruto afirma que iria lutar pra valer, lutar a sério, após a Delta descobrir a sua estratégia, e ainda assim a luta continua extremamente acirrada, com a Delta acertando o Naruto muitas vezes e aguentando as porradas dele no modo Kurama, mostrando ter uma enorme resistência. Mesmo que ele tivesse o controle da luta e fosse mais poderoso que a Delta no geral, a Delta não facilitava e igualou a velocidade e força física do Naruto no foco em modo Kurama. Naruto só conseguiu derrotá-la por conta da sua grande quantidade de chakra, graças a Kurama, onde ele pôde pressionar ela com um Rasengan gigante sem parar, usando até o maior Rasengan da série até então, o Chocho Dama Rasengan, algo que atualmente ele não pode mais fazer por conta da quantidade de chakra da Kurama. Então a equação é bem simples, Delta conseguia igualar o Naruto no modo Kurama, mesmo ele lutando a sério. Sem o modo Kurama, ele não poderia acompanhar essa velocidade e força física, já que existe um abismo de diferença entre os atributos físicos no modo Kurama e no modo sábio. Fora que mesmo no modo Kurama, o Naruto se mostrou preocupado com os feixes de luz da Delta, que simplesmente impedem até a regeneração, ou seja, no modo sábio, o Naruto não teria como impedir um combo de velocidade em sequência mais feixes de luz e nem teria chakra para derrotar a Delta da forma que derrotou. E antes que alguém fale que o Naruto foi capaz de reagir ao golpe do terceiro Raikage no modo sábio, mano, aquilo ali foi uma reação, usando as características no modo sábio para desviar no último momento contra o Raikage, tanto que o Naruto fala que com o modo sábio ele conseguia sentir o perigo muito melhor, inclusive ele conseguiria desviar do golpe no último segundo. Não é como se o Naruto pudesse acompanhar a velocidade do terceiro Raikage no modo sábio, visto que mesmo no modo chakra da 9 caudas, o Naruto teve dificuldade para passar do quarto Raikage e também de acertar o terceiro Raikage usando o modo chakra da 9 caudas mais o Rasen Shuriken. Então o Naruto não tem aquela velocidade, foi uma reação momentânea e específica. Se o Raikage fosse para cima dele sequencialmente, ele não conseguiria acompanhar, até o Naruto base reagiu a alguns golpes do Super Momoshiki, mas é a reação e não velocidade que ele possui no modo Kurama. E sim, a Delta de Konoha tem tudo que a Delta original tem e eu vou provar.
Quando ela aparece pela primeira vez, o Shikamaru diz que ela era um novo modelo reprogramado para proteger Konoha, ou seja, um novo modelo superior à anterior e feita para proteger a vila. Ela tinha as mesmas habilidades que a anterior, podendo mudar e alterar os seus membros e possuindo os feixes de luz destrutivos, considerando que o Amado realizava atualizações constantes nos membros da cara para fazer ajustes e eles melhorarem seus desempenhos cada vez mais, aliado ao fato de que essa nova Delta é um novo modelo que vimos o Amado levar um tempo para concluir. É possível que essa Delta de Konoha seja até superior à anterior, pois o Amado sempre melhora seus projetos e experiências, e a Delta nada mais é que um clone da sua filha com uma série de modificações corporais que o Amado pode ajustar e ir substituindo e melhorando a cada hora. O Amado já tem as especificações do modelo original e apenas vai lá e trabalha para fazer melhorias. Vale lembrar que essa Delta derrotou facilmente o Code com o limitador, que ficou ferrado, deitado no chão, e precisou trazer a Eida para ter alguma chance, mostrando o quão poderosa ela é. Esse mesmo Code que o Kawaki tinha dito que era mais forte que a Delta, o que só aumenta as chances dessa nova Delta ser superior à anterior, visto que essa citação do Kawaki foi antes dessa nova Delta aparecer, e considerando a facilidade que ela teve para atingir o Code e deixá-lo em um estado bem prejudicado, então podemos presumir que ela seja superior à anterior, ou no mínimo do mesmo nível. Em sétimo lugar, Sasuke. Assim como Naruto, Sasuke também perdeu um dos seus grandes poderes, que no caso foi o Rinnegan. No entanto, diferente do Naruto, no caso do Sasuke, essa perda não foi tão grande, simplesmente porque enquanto Naruto perdeu o recurso que aumentava drasticamente seus atributos físicos, o dando uma quantidade colossal de chakra e até regeneração, o Sasuke perdeu principalmente o Amenotejikara, era a técnica do Rinnegan que ele mais costumava usar. Obviamente que ele também perdeu os portais de espaço-tempo e técnicas como o Shibaku Tensei, que ele chega a usar contra o Momoshiki, mas essencialmente ele ainda mantém a maior parte do seu poder, tendo o Susanoo como principal trunfo. E antes que alguém fale que ele perdeu o Susanoo, não, ele não perdeu. O Madara já usou o Susanoo até sem nenhum olho. O Itachi manteve o Susanoo, mesmo com a luz dos seus olhos perto do fim. Os olhos são só essenciais para despertar o poder. Depois disso, depende única e exclusivamente da habilidade do próprio Uchiha em manter e evoluir esse poder. No quarto Databook é dito que esse poder é algo que depende exclusivamente do Mangekyo Sharingan, além de destacar que o Susanoo nada mais é do que uma materialização do chakra do Uchiha, que possui um chakra extremamente poderoso, como já sabemos. Também é destacado que dependendo da habilidade do Uchiha com o Susanoo, você pode evoluir ele ainda mais, mostrando que após a ativação e despertar, tudo depende da habilidade do Uchiha na materialização do próprio chakra, ou seja, Sasuke ainda mantém o Mangekyo Sharingan e pode sim usar o Susanoo. Vai depender da sua habilidade em usar os estágios do Susanoo com apenas um olho. Após perder o Rinnegan, o Sasuke usou uma das técnicas do seu Mangekyo, que foi o Amaterasu, contra o Borushiki. O problema é que ainda não vimos o Sasuke lutar de fato após a perda do Rinnegan, diferente do Naruto, que teve uma situação de combate real e que acabou não conseguindo fazer nada. Após perder o Rinnegan, no mangá, o único momento que chegou perto dele ter um combate foi contra o Kawaki, onde nem foi preciso lutar, pois ele rapidamente foi rendido. Depois disso, não teve mais oportunidade para ele mostrar o seu poder, então ainda fica a dúvida do potencial real do Sasuke atualmente, visto que, seguindo a lógica que já comentei do nerf no Naruto, também é provável que o Sasuke seja ainda mais limitado, então precisamos esperar para ver mais. Porém, caso o mangá queira de fato limitar o Sasuke, acho que no mínimo podemos esperar ele usando o Susanoo de algum estágio anterior. Isso porque, além desse fato dos limites que estão colocando no Naruto, faria todo sentido tirarem esse Megazord do Sasuke, pois o Naruto perdeu dele com a perda do modo Kurama, e lá no Gaiden a gente vê que o Sasuke por um momento teve seus poderes oculares enfraquecidos, tanto que ele perde os Tomoe do Rinnegan, só recuperando depois. Um pouco antes dele recuperar, na luta contra o Shin, o Sasuke já tá sem Tomoe no Rinnegan e não usa o Susanoo contra o Shin, apenas o Amenotejikara. A Sarada elogia o poder do seu pai, com até o Shin destacando o poder dos seus olhos, e o Naruto fala que ele era capaz de muito mais do que isso. Depois ele recupera os Tomoe do Rinnegan, evoluindo o Sharingan pro Mangekyo, e diz que os seus poderes oculares voltaram, usando então o Susanoo. O Naruto diz que os seus poderes visuais enfraqueceram, e ele fala que as investigações na dimensão da Kaguya
consumiram muito do seu chakra, e ele só usou o Susanoo depois que seus poderes visuais voltaram, ambos, Rinnegan e Mangekyo Sharingan, e antes disso ele não usou o Susanoo de fato contra o Shin, então ficou meio que subentendido que o Sasuke precisava do poder de ambos os olhos naquela ocasião para usar o seu poder total e completo, o que é ressaltado pela fala do Naruto anteriormente, então não iria me surpreender se limitarem o poder do Sasuke daqui pra frente. Sim, foi por causa da grande quantidade de chakra que ele usava para viajar em 3 dimensões que ele teve que regredir os seus doujutsus, mas só usou o seu poder total após ambos retornarem, incluindo o Susanoo completo. Enfim, acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer, meio que eles podem usar essa brecha. Tem alguns outros detalhes na obra de Naruto que eu poderia comentar, mas eu acho melhor deixar para um outro vídeo essas questões da capacidade máxima do Sasuke atualmente, até porque eu já fiz um vídeo assim sobre o Naruto, então faltaria o do Sasuke. Mas digam aí se vocês querem um vídeo nesse estilo, porque eu acho que vários pontos que eu citaria nesse vídeo eu já acabei citando aqui, então ficaria um pouco repetitivo. De qualquer forma, o Sasuke ainda é extremamente poderoso, com muito mais experiência em combate. Contra o Momoshiki no anime, ele mostrou uma velocidade que conseguiu igualar até mesmo a do Naruto com o modo Kurama graças ao Raiton. E sim, diferente de muitos, eu considero sim o anime, que é canônico e tem a sua própria linha cronológica dos eventos, sendo a adaptação do anime de Boruto a melhor desse arco do Exame Chunin, muito superior ao filme e ao mangá, então nem se fala, muito mais completa e detalhada. Por conta de tudo isso, ele tá à frente do Naruto por ter perdido muito menos poder e também tá à frente do Gaara e da Delta. Apesar de no anime principalmente ter mostrado uma velocidade incrível, o Sasuke não tem os mesmos atributos físicos do modo Kurama que a Delta conseguiu bater de frente, mas por ter o Susanoo e manter a maioria das suas habilidades e arsenal, eu ainda o coloco à frente da Delta, mas é aquilo, eu não acho loucura quem coloca a Delta acima do Sasuke. Dessa vez aqui eu vou dar o benefício da dúvida em manter o Sasuke à frente dela, mas dependendo do que o Sasuke apresentar aqui pra frente, esse top e essa posição podem mudar. Em sexto lugar, Boruto. O Boruto na sua forma base já é extremamente poderoso, mas é graças ao Karma que ele atinge níveis muito altos. Com ele, Boruto tem acesso à experiência de combate Otsutsuki, conseguindo acessar toda a experiência forjada ao longo de séculos do Momoshiki, dessa forma usando a essência do Karma, que o deixa forte o suficiente para equilibrar uma luta contra o Koji com limitadores, que era tão poderoso em sua forma sem limitadores que pediu para limitar a sua força, pois seus poderes superavam até mesmo os de Jigen originalmente. Jigen esse que deitou Naruto e Sasuke na porrada e constantemente absorvia o chakra do Jubi. E sim, mano, entendam de uma vez por toda que quando a obra usa o Jigen como parâmetro e referência, seja pro Koji ou Daemon no nível de poder, eles estão se referindo ao Jigen que a gente já viu o seu poder total, ou seja, com o chakra do Jubi, até porque quando o Jigen absorve o chakra do 10 caudas, ele fala como se sempre fizesse isso, é algo recorrente. Boruto fica ainda mais forte quando o Momoshiki assume a sua consciência, se tornando o Borushiki, onde ele é capaz de pressionar o Koji ao máximo e superá-lo, conseguindo usar diversos Rasengan gigantes em sequência. E o Boruto já disse após essa luta que após se tornar 100% Otsutsuki, ele consegue canalizar melhor o poder do Momoshiki, além de que o Amado disse que com o tempo, se Boruto e Kawaki treinarem, eles vão ficar bem mais poderosos, e ligando o fato dessa fala do Boruto com essa do Amado e a do Koji, que quanto melhor você usa o Karma, mais potencial você extrai dele, Boruto e Kawaki ainda vão evoluir muito mais, com o Boruto com certeza dominando aquele modo que ele mostra contra o Koji, mantendo sua consciência e como o Karma acessa os poderes dentro de si dos Otsutsukis, o Boruto, assim como o Kawaki, também vai ter acesso às habilidades do Momoshiki, é só questão de tempo, logo ele já vai estar no nível de quando o Momoshiki assume seu corpo. Em quinto lugar, Kawaki. Aqui eu nem vou me estender muito, isso porque muito do que eu falei do Karma do Boruto também vale pro do Kawaki. Amado fala que atualmente em Konoha ninguém tá no nível do Kawaki e que ele vai continuar evoluindo, se tornando muito mais poderoso. Apesar de que no anime a luta entre Borushiki e Kawaki é muito mais equilibrada, no mangá fica muito mais evidente a superioridade do Kawaki contra o Borushiki, além do que o Kawaki com o Karma recuperado e os poderes do Ishiki como o Daikokuten e o Sukuna Hikona conseguiu deitar o Koji na porrada, que disse que o Amado estava criando um Ishiki 2.0, Ishiki esse que acabou com Naruto e Sasuke e só perdeu por conta de uma transformação extremamente conveniente como o modo Baryon, ainda assim derrotando Naruto e só perdendo para um truque inesperado do Kawaki. E o Kawaki tem todos os poderes do Ishiki e como ele vai continuar evoluindo, daqui a pouco ele já estará num nível completamente absurdo. Em quarto lugar, Koji.
O Code com limitadores já era bem forte, mas sem limitadores é dito que o seu poder de combate supera até mesmo o do Jigen. Amado e Daemon confirmam isso, e apesar dele ter sido humilhado pelo Daemon logo depois de recuperar o seu poder total, não subestimem o Code, pois sim, atualmente ele é mais forte que o Boruto e o Kawaki. Com limitadores, o Code foi superado pelo Kawaki e também por Boruto com o Momoshiki assumindo a sua consciência. Porém, ao retirar os seus limitadores, Code superou o Jigen e certamente, no mínimo, alcançou o nível e até superou o Kawaki e o Borushiki, visto que até o Daemon elogia o seu poder, apesar de achar que o Code não era páreo para ele. É ingenuidade achar que o poder máximo do Code, que tanto fizeram mistério, o deixariam abaixo do Kawaki e Boruto atual, até porque o Code estava abaixo deles com os limitadores. Sem limitadores, ele vai superá-los. Além disso, Code tem em sua posse mais de 1000 seres do Jube, e esse número continua subindo. E sim, a gente tem que considerar esse exército dele como um poder do personagem, até porque o Code pode controlá-los como ele já mostrou. Desconsiderá-los é a mesma coisa que desconsiderar um jutsu de invocação. Nesse caso, Code tem total controle sobre mais de 1000 seres do Jube e pode usar como bem entender, virando uma extensão do seu próprio poder e sua principal arma para atacar Konoha. Mesmo sendo poderoso, Kawaki teve dificuldade para encarar vários ninjas de Konoha. Ele gastou muito chakra e ficou sem opções a não ser fugir, sendo ajudado pela Eida, pois se não fosse ela, ele não conseguiria escapar dessa situação. Boruto, Sarada, Mitsuki, Sasuke e Shikamaru, ele precisou usar tanto do Sukuna Hikona para lidar com tudo isso que chegou ao seu limite. Imagina enfrentando mais de 1000 seres do Jube mais o Code. Não daria para ele, que também chegaria ao seu limite atualmente. Em terceiro lugar, Eida. Eida possui um dos poderes mais absurdos da franquia. Ela tem uma habilidade, fruto do poder da onipotência, chamada de fascínio, que deixa qualquer pessoa, não importa quem seja, à mercê dela. Ou seja, ninguém pode ferir a Eida, nem sequer tentar. A onipotência é um poder supremo que apenas um deus onisciente e onipotente pode controlar, materializando, tornando real qualquer desejo. E como a Eida sofreu experiências em que foram usadas o DNA do Shibai, um Otsutsuki que se tornou um deus, ela tem esse poder de forma inconsciente. Seu desejo de ser amada a fez desenvolver o fascínio. Por isso, se você não for um Otsutsuki ou parente dela, não adianta, você não vai poder fazer nada. Sim, a Eida pode varrer o universo de Naruto, quase que completamente, com exceção dos Otsutsukis. Isso por si só já é motivo suficiente dela ocupar essa terceira posição, mas então por que ela tá acima do Boruto e do Kawaki se eles já são Otsutsukis e imunes ao seu poder? É muito simples. Essa lista é sobre os personagens mais poderosos da obra. Quanto mais poderoso for um personagem, mais difícil é de derrotá-lo. A Eida está acima do Boruto e do Kawaki justamente porque, comparando todos eles com o universo da obra, a Eida é uma adversária muito mais difícil do que o Boruto e o Kawaki, simplesmente porque contra ela não dá nem para tentar lutar se você não for um Otsutsuki ou parente. Logo, apesar do Boruto e Kawaki terem uma característica que os tornam imunes a ela, a Eida tem um poder que ninguém pode sequer enfrentar, diferente do Boruto e do Kawaki. Então, para o universo de Boruto e Naruto, Eida é uma personagem de hierarquia em poder bem maior, além do que ela tem a onipotência, que mesmo sem dominar, quando ela realmente quer algo, como ser amada ou ajudar o Kawaki, isso acontece. Então a Eida ainda tem o trunfo do maior poder do universo. Ela pede, deseja e acontece. Claro, ela não controla, mas quando ela realmente quer, isso é ativado. Então imagine se ela realmente quiser derrotar alguém, ainda mais por um motivo nobre. Se essa habilidade for ativada, bye bye, a pessoa vai desaparecer ou ser derrotada de alguma forma. Então sim, a Eida ocupa a terceira posição. Em segundo lugar, Daemon. Daemon tem uma das habilidades mais quebradas da franquia. Qualquer ataque ou intenção maldosa do inimigo é refletida diretamente para ele. Só de você pensar em bater nele, você recebe esse golpe. Seu poder e força são completamente absurdos. Ele conseguiu humilhar o Code sem limitadores, que é superior ao Jigen, além de que ele derrotou facilmente Boruto e Kawaki. Sim, eles não estavam usando seus poderes totais, mas de nada iria adiantar, visto que o Daemon solou um personagem mais forte que eles, segurou as estacas do Doujutsu do Ishiki, lançadas pelo Kawaki, que o Naruto conseguiu pegar só no modo Baryon, e mesmo não lutando a sério, fez Boruto e Kawaki ficarem desacordados rapidamente. Daemon sofreu a mesma experiência que a sua irmã, e possui os poderes de um deus supremo. Ainda não sabemos seu poder máximo, ou se ele tem mais cartas na manga, apesar do Bug ter dito que o segredo da habilidade do Daemon era que ele precisava tocar em alguém. Isso nunca foi completamente explicado em detalhes
até o momento, fora que o Kawaki pensou em bater nele e recebeu o golpe, mesmo com o Daemon não tocando em ninguém. Isso porque o Amado, quando explica sua habilidade, divide entre ataques e situações de perigo geradas ao Daemon e intenções assassinas, e que isso também seria refletido, ou seja, é um outro fator, diferente da primeira situação que ele cita na página anterior, e ele até fala que depende de certas condições, mas que tudo voltaria para a pessoa. Então a habilidade do Daemon, ao que parece, é dividida entre ataques e situações de perigo, a ação em si contra ele, onde o Daemon precisa tocar alguém aparentemente, e intenções assassinas, onde depende de certas condições não especificadas para serem ativadas, ou seja, não depende do toque. O Amado aqui está falando de uma outra situação, e isso é comprovado quando só de pensar em bater no Daemon, o Kawaki tem a intenção refletida, mesmo sem ele tocar ninguém. O Kawaki imaginou a cena e recebeu a mesma cena que ele imaginou. E em primeiro lugar, Shibai Otsutsuki. Shibai é o ser mais poderoso de toda a franquia de Naruto. Ele atingiu o objetivo de todo Otsutsuki, devorando milhares de frutos de chakra pelo universo ao longo de milênios, transcendendo a forma física, um deus único e supremo. O fruto de chakra possui a informação genética de tudo que viveu no planeta. Ishiki fala que se Code comer o fruto da terra, as informações genéticas do Ishiki também estariam nela. Então quem comer, por exemplo, o fruto da terra, vai conseguir a informação genética de todos os seres que viveram na Terra. Imagina o Shibai, que fez isso em milhões de planetas pelo universo. O poder do cara é sem precedentes. Ele possui a onipotência, ou seja, o que ele pede acontece. Fim, não tem nada que possa bater de frente com ele. Mas cara, essa lista aqui deu um trabalhão, eu tentei ser o mais completo possível nas explicações, o vídeo ficou enorme, então na moral galera, se você curtiu o vídeo e assistiu até aqui, dá aquela moral, mano, não custa nada, é de graça e me ajudaria bastante. Até se você quiser ver mais vídeos detalhados como esse, tem vídeos aqui no canal que pegam uma quantidade bem pequena de likes, não todos, mas muitos poderiam ter mais likes, então por favor, mesmo que não concorde com algo na lista, o que é completamente normal, já que somos pessoas com interpretações e visões diferentes, mas caso você tenha gostado, se você gostou do formato, do estilo de vídeo e quer ver mais vezes, deixa o like e também se inscreva no canal porque isso ajuda bastante, mano, é uma parada de graça que faz todo o trabalho do vídeo valer a pena. E se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, mais top 10 detalhados, deixem o like e também se inscrevam no canal. Comente aí a sua opinião, o seu próprio top 10 e sua própria opinião e visões. É isso, até a próxima, falou!